Eu consegui manipular todo mundo para conseguir mais comida. O meu prato é suficiente para alimentar uma família de 4 pessoas. Mas durante esse tempo em que eu tô comendo, todo o resto desaparece. Se você pensa que já viu de tudo em Quilos Mortais quando o assunto é comida, prepare-se para se surpreender mais uma vez. No vídeo de hoje, separamos mais algumas das refeições mais absurdas já devoradas no programa. São quantidades de comidas gigantescas que desafiam os limites do nosso estômago e da nossa imaginação. Desde lanches e fast food com milhares de calorias, até sobremesas ricas em muito açúcar. Então, se você quer saber quem foram esses pacientes capazes de devorar tudo isso, deixe um eu quero aqui nos comentários. E aproveite e já capricha com o seu gostei, se inscreva e ative o sino para receber nossos vídeos que saem aqui toda semana. Então é isso, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! A situação de Territa começou um pouco diferente do comum. Ao contrário da maioria dos pacientes dessa nossa série, que já iniciam devorando grandes porções de comida, ela não começou comendo, mas sim fazendo uma lista de alimentos enorme para sua família comprar no mercado. E é justamente isso que nos leva a ficar de boca aberta logo no início. Ela começou pedindo apenas bolacha, mas logo em seguida pediu também um sanduíche de sorvete napolitano, uma caixa de lasanha, e ela até deixa claro que só serviria se fosse a caixa grande. E para finalizar, ela também pediu um bolo. Mesmo com todos os alimentos citados, de início não pôde parecer tanta coisa. Entretanto, quando a câmera foca na lista, podemos notar que havia muito mais outros alimentos anotados no papel. Acredite ou não, mas toda aquela comida era só para ela. Territa ainda destacou que a sua família levava tudo o que ela queria. Enfim, pouco tempo depois, seu filho chegou com toda a comida que ela tinha pedido. No entanto, não era apenas isso. O jovem também trouxe uma caixa cheia de frango frito e que parecia ter pelo menos uns 8 pedaços grandes, acompanhado também de um copo de refrigerante. Essa, na verdade, era a comida preferida da paciente. E nem precisa dizer que ela devorou tudo, né? Em outra ocasião, a participante aproveitou a presença de alguém que estava na cozinha e pediu um cachorro-quente no capricho para ela. Não satisfeita com o lanche, ela também pediu um pedaço de bolo logo em seguida. E você pode até pensar que acabou, né? Pelo contrário, mais tarde podemos ver outra grande refeição da paciente. Agora dessa vez, ela estava com um prato cheio de espaguete e outro alimento que parecia ser uma porção de vagem. Além disso, tinha um hambúrguer com queijo que estava em seu prato. E o que também não podia faltar era a sua garrafa de refrigerante. Enfim, não era fácil para o marido de Territa controlar o que a sua esposa comia. Quando ela finalmente decidiu que ia tomar uma atitude em relação ao seu peso, a dificuldade maior era de tirá-la da cama. Foi necessária uma equipe inteira de profissionais para estudarem a melhor maneira de locomover a paciente. Territa já tinha perdido completamente a sua mobilidade e era refém de sua própria cama. Eu não consigo me levantar para pegar comida. Minha família traz tudo o que eu quero. Eu quero bolacha. Eu vou colocar aqui os sanduíches de sorvete, lasanha, a caixa vermelha grande. Tem que ser da grande, tá? O filho de Ashley da 4ª temporada era o principal responsável por ajudar a mãe diariamente. Embora fosse apenas uma criança de 5 anos, o menino era bastante prestativo e ajudava a paciente com as tarefas de casa, como lavar a roupa. Além disso, ele também preparava alguns alimentos fáceis para a mãe, alimentos que podiam ser esquentados no micro-ondas. O garoto começou preparando alguns lanches feitos com pão e salsicha. Tinham pelo menos 4 ou 5 fatias de pão com salsicha em cima da mesa. É certo que o garoto comeu ao menos um, até porque não parece que ele conseguiria comer mais que isso, visto que ele era apenas uma criança. Bem, quando vimos Ashley cozinhando sentada, era de se pensar que ela estava preparando a comida para toda a sua família. Isso porque a quantidade de comida era enorme. Mesmo assim, parecia comida demais para uma família de apenas 3 pessoas, contando com ela. Mas, quando a paciente começou a colocar quase toda a comida em um só prato, aposto que muita gente deveria ter se assustado, pois era como se Ashley tivesse cozinhado apenas para ela mesma. A paciente encheu seu prato com milho coberto com muita manteiga.
Como se não fosse o bastante, ela completou com macarrão cremoso e colocou pelo menos 5 pedaços grandes de bisteca em seu prato. Sem perder tempo, ela se sentou no sofá da sala e começou a devorar toda aquela comida. No entanto, ela não parou por aí. Assim que terminou mais uma de suas enormes refeições, ainda sobrou espaço para uma sobremesa, que era um delicioso bolo de chocolate. Um dos maiores medos de Ashley era que seu filho seguisse o mesmo caminho, visto que seu marido também tinha problemas com o peso, de modo que ele nem achava as refeições dela esquisitas ou exageradas. As refeições gigantescas da participante continuaram. Dessa vez havia 5 caixas de frango frito, batata frita e pão. Estavam comendo em família, porém novamente era uma quantidade muito grande de comida para apenas 3 pessoas. Mesmo lamentando a sua trágica situação, Ashley ainda assim não parou de devorar toda a comida. Enfim, se tem uma coisa que Ashley odiava, era sair de casa, pelo simples motivo de que as pessoas ficavam olhando para ela de maneira esquisita e com olhares preconceituosos. Em um determinado momento, enquanto estava sentada no carro com a janela aberta, um homem passou, colocou a mão em um de seus braços e disse que ela iria conseguir sair dessa. Porém, Ashley encarou isso como se ele estivesse sendo preconceituoso com ela. Quero que saiba que eu vou rezar por você. Vai conseguir sair dessa. Deus te abençoe. Pra mim é a mesma situação de uma pessoa que não tem pernas. Você não fica olhando pra ela, você não faz isso. Johnny começou a comer sem controle depois de uma tragédia envolvendo um de seus filhos. Ele foi assassinado por estar no lugar errado e na hora errada. Depois disso, a mulher passou a não se importar muito com a própria saúde. E podemos ver isso logo em sua primeira refeição. Além de seu prato ter muita comida, os alimentos que tinham nele eram bem variados. E então, depois de colocar o molho em todo o alimento que estava em seu prato, ela começou a devorar a comida. E é como dizia sua irmã, June começou a comer a própria dor. Enfim, quando a câmera se aproximou do prato da paciente, pudemos notar o quanto de comida havia nele. Parecia ter um pedaço inteiro de peito de frango, algo semelhante a farofa, alguns brócolis e ao menos uns 6 pedaços de algo parecido com frango. Por não se importar com seu tamanho, a paciente pediu ainda mais comida. Logo, sua companheira veio com mais um prato cheio e entregou para Johnny. Segundo a participante, ela gostava de comer coisas que seu filho também gostava de comer quando estava vivo. Isso só nos mostra que grande parte de seu vício em comida foi consequência da perda do filho. No entanto, ao que parece, essa primeira refeição não era nada comparada ao que ainda estava por vir. Em outra ocasião, June fez uma lista de pedidos para que a sua companheira fosse comprar para ela. Na lista tinha alguns tacos, uma porção de nachos, um burrito, carne extra, queijo extra e molho extra. Tudo isso com direito à reclamação, depois que a paciente descobriu que o pacote veio faltando o item que ela havia pedido. Levando em consideração que a companheira de June não parecia comer muito, provavelmente a maior parte daquela comida era para a própria June. Ela começou a comer sua dor. Eu me fechei. Só a comida me consolava naquele momento. Esse é um dos pacientes que mais gerou indignação e raiva em muitos fãs da série, e até mesmo no próprio Dr. Now. Estamos falando de Steven Assante. Para se ter uma noção do quanto Steven era viciado em comida e fazia qualquer coisa para conseguir o que queria, em certo momento ele teve uma briga com seu pai, que acabou sendo preso depois que o paciente ligou para a polícia. Porém, Steven concordou em retirar a queixa quando o pai ofereceu uma pizza bem grande em troca. Durante a sua viagem até Houston, Steven, que estava dentro de um trailer, ligou para o seu pai e disse que queria comer alguma coisa. E então o homem levou um fast food para o filho. Steven devorou hambúrgueres, batata e junto um copo de refrigerante. Até aí nada muito grandioso, né? Porém, o que surpreendeu de verdade é que Steven revelou depois que comeu os lanches. Ele disse que por conta de seu vício em comer, a família teve que parar em todos os lugares que tinham comida para alimentar o paciente. Steven, na verdade, era uma máquina de comer e não tinha vergonha disso. Em certo momento, ele mesmo disse que já havia tomado café da manhã às 4 horas da madrugada, dado pelo enfermeiro que estava acompanhando ele no carro.
Porém, ele fingiu que não tinha tomado e comeu novamente. Dessa vez, foi seu pai que levou a comida. Só que o mais bizarro foi ele ainda dizer que estava manipulando todo mundo só para conseguir o que ele mais queria, que era comer. Para quem acha que acabou, mais tarde Steven começou a ligar para o seu pai novamente dizendo que queria comer, mesmo tendo acabado de se alimentar. Seu pai, furioso, disse que não iria comprar nada. No entanto, o paciente afirmou que quando ele quer comida, ele sempre conseguia. Logo, o pai de Steven cedeu e acabou comprando mais comida. E dessa vez foi 2 lanches bem grandes, que daria facilmente para 4 pessoas comer tranquilo. O próprio Justin, irmão de Steven, ficou inconformado assistindo a cena e disse que seu pai sempre fazia tudo o que o seu irmão queria. Em outra ocasião, ainda durante a viagem, mais uma vez o pai de Steven comprou 2 hambúrgueres e refrigerante para o filho. Dessa vez, ele até tirou uma com a cara de Steven, dizendo que ele receberia apenas um hambúrguer do tamanho de um dedo e uma ervilha para comer enquanto estivesse no hospital. Steven apenas deu um sorriso sarcástico e começou a comer novamente. Eu tomei café às 4 da manhã. E daí eu fingi que não tinha tomado o café da manhã e às 4 eu tomei outro. Eu consegui manipular todo mundo para conseguir mais comida. Mas e aí, você sabe ou lembra de mais algum paciente que consumiu uma refeição fora do normal no programa? Me diz aqui embaixo, quem sabe a gente não fala dele aqui no próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo e ficou até aqui, deixe um eu fiquei, que depois eu vou lá no seu comentário te agradecer, tá bom? Olha só, bem aqui do lado vou deixar mais 2 vídeos dessa nossa série de refeições absurdas para você dar aquela maratonada, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.